Bem, pessoal, então, continuando o conteúdinho, olha só, tempo chuvoso, aí vocês escutarão trovões aí para a aulinha de química, tá bom? Então, vamos ver a questão das funções orgânicas hoje, um resumão das funções orgânicas. Tecnicamente, vocês já aprenderam vários conceitos dentro da química orgânica, né? E agora chega o momento de nós aprendermos especificamente sobre as funções orgânicas, tá? Então, dentro das funções orgânicas, a gente vai entendendo as classes que foram detalhadas para vocês. Então, as funções orgânicas, para elas, eu farei um pequeno quadro aqui, ó. Bom, um resumão aí do que nós vimos dentro de todas as funções orgânicas, tá bom? Então aqui eu passarei para vocês as principais funções orgânicas e sua aplicação e função, também vão encontrar algumas utilidades. Então, primeiro a gente vai falar sobre a função chamada, vou colocar aqui a função, daí o chamado grupo funcional, daí eu passarei para vocês a questão da nomenclatura e, por último, os exemplos que nós vamos usar dentro de cada um deles. Tá bom? Então a primeira função que eu vou detalhar para vocês é a função chamada alcano. Com a característica do alcano, eu tenho o grupo funcional que caracteriza é o C simples C, tá bom? O alcano é caracterizado dessa forma, C simples C. Lembra aqueles prefixos que eu passei para vocês? Met, et, prop, but? Então, ele é usado o prefixo e a terminação ano. Então vai ser metano, etano, propano, butano, pentano, terminou em ano. Ele vai ser um alcano, tá bom? Anda, ligação simples, o do hidrocarboneto. Os primeiros são dos hidrocarbonetos. Essa primeira tabela aqui vai ser só dos hidrocarbonetos, tá? Exemplo de alcano. Então vou usar por um exemplo prático. Nós temos o butano. Qual que é a fórmula do butano? CH3, CH2, CH2, CH3, né? Vou colocar aqui a fórmula embaixo. CH3, CH2, CH2, CH3. O alcano, ele é caracterizado pela ligação simples e somente carbono e hidrogênio e as ligações entre carbono e ligações simples. Ok? Isto é o alcano. Vamos para o próximo, o alceno. O que caracteriza o alceno? A dupla entre carbonos. Então eu tenho aqui, por exemplo, C dupla C. É a característica do alceno, tá bom? O alceno, sua nomenclatura sempre termina em eno, tá bom? Eno, o alceno sempre termina com eno. E daí a gente faz aqui um exemplo. Eu tenho, além de alguns polímeros que tenham, né, característica de alguns polímeros que tenham o alceno, por exemplo, o isopreno, né, polipropileno, né? Então ele vai ter a característica essa aqui, ó, o propeno, que é o polipropileno, é uma característica de ter vários propenos, ó. Ele tem dupla entre carbonos. O butano é gás de cozinha. E aqui o propeno e alguns polímeros,
eles são polímeros, justamente. Alguns polímeros nós temos como aplicação dentro de alceno, tá bom? Vamos seguindo. A gente vai falar agora do outro hidrocarboneto, o alcino. O alcino tem como característica a C tripla C, é o grupo funcional, tá? O alcino, ele sempre termina com ino. Por quê? Porque eu tenho a tripla, que é o in, e ele é um hidrocarboneto, então ele termina com o alcino. O alcino principal que nós temos é esse daqui, ó. O etino, que é o gás de solda, tá bom? Aquele gás de solda extremamente energético, tá? É o etino. Ele tem, para quebrar essa reação, precisa de muita energia e é uma aplicação. Nós temos outros alcinos também que são usados dentro das aplicações industriais, por um exemplo, tá? Esses são os três principais, são os hidrocarbonetos de cadeia aberta: alcano, alceno, alcino. Daí eu tenho os cíclicos. O principal cíclico que nós temos é os ciclanos. Aí tem aquela piadinha, tem o fulano também? Não, só tem o fulereno, que é o composto de carbono orgânico, que ele tem vários carbonos expostos numa cadeia como se fosse uma bola de futebol com 60 átomos de carbono, fulereno. Então os ciclanos é isso aqui, tá? Os ciclanos, vamos pegar aqui, ele vai ter ciclo e a terminação ano. Então se ele começou com ciclo e terminou com ano, vou tirar aqui o plural, se coloquei todo no singular, vou colocar ciclano, tá bom? A terminação ano é do ciclano. Isso aqui é aqui, ó, desculpe. Ciclo e a terminação ano. Qual é a característica do cíclico? Ele tem que ter uma cadeia fechada. Então, por um exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. São todas cadeias fechadas que caracterizam os compostos cíclicos de hidrocarbonetos, como os ciclanos. E também ligações simples entre os átomos, tá? Exemplo. Nós temos alguns compostos que são cíclicos e que são usados para algumas funções. Esse daqui, ó, esse camarada aqui, ó, é o ciclohexano. Ciclohexano pode ser usado como solvente dentro da química, tá? Cicloan, então o ciclohexano pode ser usado como solvente. E a última função orgânica, tem o cicleno, mas eu nem vou citar aqui que ela não é tão importante. A última grande função orgânica é essa daqui, ó. Pode ser com a bolinha no meio. Na verdade, para caracterizar, eu tinha que trazer ela aqui, né? Vou tirar aqui. É o benzeno. Vou colocar um nome. Benzeno. Ela tem essa característica aqui, ó. Este grupo funcional. Com a bolinha no meio ou posso colocar aqui como aromático. Aromático. Os aromáticos, eles vão ter o benzeno como carro-chefe, mas eles compõem também uma classe de outros compostos que têm o anel benzênico como parte dele. Pode ter, por exemplo, 2 anéis, o naftaleno, 3 anéis, o antraceno. O benzeno vai ser assim, ó, benzeno. Esse aqui é o aromático, que é o benzeno. Então a nomenclatura dele é o benzeno. Então pode ser 1,3 dimetilbenzeno, 3 dimetilbenzeno. Você sabe que ele é aromático, se ele tiver o benzeno. E o benzeno também, ó, o benzeno pode ser usado como solvente também. É um solvente tóxico, então tem que tomar cuidado com o benzeno. Ele é composto que é levemente tóxico. Tem que tomar cuidado com ele quando for usar com luva e tudo mais, os cuidados básicos dentro da química orgânica. Ok, gente?
Então esses são os chamados hidrocarbonetos, que eu tenho só C e H. Então entre o C e H, como que eu vou saber que ele é um alcano? Quando eu tenho C simples C. Como que eu sei que é um alceno? Quando eu tenho C dupla C. Quando que é um alcino? C tripla C. Quando é um ciclano? Quando eu tenho uma cadeia fechada com ciclo. Quando que é um aromático? Eu tenho um anel assim fechado que tenha duplas e simples alternadas, que é a característica do aromático. E pelo nome, como que eu caracterizo o elemento também, já que vocês agora fazem uma junção de todas as funções, né? Como que eu sei? Então se ele terminou com an, então ele tem o prefixo, que pode ser metil, etil, tem as ramificações e tem os prefixos, met, et, prop, but. Terminou com an, é um alcano. Tem os prefixos do mesmo jeito, qualquer um deles pode ter os prefixos. Mas daí ele terminou com eno, ele é um alceno. Terminou com ino, alcino. Começou com ciclo e terminou com ano, é um ciclano. E o benzeno, aqui que nós temos, que é o aromático. Tem o benzeno, que é um composto aromático. Ok? Vocês podem ver que só tem C e H aqui, ó. Vocês sabem que aqui cada ponto é um C, né, gente? Como foi passado anteriormente. Cada ponto é um C e cada C tem os seus Hs completando as ligações. Ok? Tranquilo? Para frente, então. As funções orgânicas, nós temos como característica dela ainda, agora eu vou falar um pouco sobre as funções que são oxigenadas, tá? Vou diminuir um pouco essa tabela de grupo funcional aqui, gente. Ficou muito grande, eu acho que eu devo diminuir um pouco ela só. Apagar tudo, registrem no caderno, saibam bem que essa tabelinha é valiosa. E não é fácil de encontrar uma tabelinha igual na internet. Tá? Você tem que procurar bem para encontrar uma tabelinha prontinha assim. Mesmo livro. O livro ele não é tão simples assim. Vou colocar aqui mais em cima aqui, ó, porque eu vou ter que ocupar, é a mesma tabela, só que a gente vai falar agora dos compostos oxigenados. Função. Daí eu faço um traço aqui. Grupo funcional. Grupo funcional. Característica da sua nomenclatura. E fechando, eu tenho exemplos. Vamos para os exemplos aqui. Bom, vamos para a função então. Qual a função que nós temos primeiramente? O álcool. O álcool, ele tem o grupo, então são compostos agora que estão oxigenados, então que tem oxigênio. A gente vai falar de alguns dos 7 principais compostos oxigenados, tá bom? Então o álcool. O álcool eu tenho o C ligado a OH. Essa é a característica do álcool. O álcool termina o seu nome com anol. Então é o prefixo e a terminação anol. An da ligação simples, ol de álcool, tá? Se ele tiver enol, tem uma outra função. Então, anol é álcool. Exemplo. Então, vou pegar aqui o clássico. CH3, CH2, OH.
Esse aqui é o etanol, usado por um exemplo como combustível, tá bom? Então essa é uma característica do etanol, ok? Tem C ligado ao H, é álcool. Terminou com anol, é álcool. Então etanol, olha, C ligado ao H, tá? Vamos para o próximo. Além do álcool, nós temos o fenol. Fenol, como que eu caracterizo o fenol? Anel benzênico ligado a OH. Então, se eu tiver um anel benzênico, ficou meio tortinho, deixa eu arrumar a bolinha no meio. Um anel benzênico ligado a OH é porque é o fenol. Fenol é fenol mesmo. Alguns tipos de fenol, ele é tóxico. Então, alguns tipos de fenóis são usados por um exemplo, como agentes desinfetantes, tá bom? Como a creolina, por um exemplo. Então, o fenol dá para usar ele em vários compostos. Então, vou colocar aqui, por um exemplo, a creolina. Creolina é um composto que é um ortocresol, tá bom? Que tenha composto. Deixa eu pegar aqui exatamente a fórmula da creolina. Só um minutinho. Você digita creolina no Google, daí ele aparece. É bem o ortocresol mesmo, tava certo. Queria conferir. Ortoposição 1 e 2, né? Isso aqui não lembro. Então eu tenho CH3 e OH, ortocresol. Posição 1 e 2, né? 1 hidróxido, 2 metilbenzeno. Ele é chamado de ortocresol. Creolina é um tipo de fenol, ó. Tem o anel benzênico ligado ao OH, tá bom? Então, além do composto fenol, nós temos outros compostos aqui, tá bom? Um deles é a cetona. A acetona, mas a gente vai ver que é um tipo de cetona. Então a cetona, ela tem como característica a carbonila, que é o C-O entre carbonos, tá bom? Isso que caracteriza a cetona. A cetona, a sua terminação vai ser com anona. An da ligação simples, ona porque é uma cetona. Então você viu alguma forma de um remédio que terminou com ona, é porque é uma cetona. A cetona, ela tem como característica principal cetona é a propanona, ou também tem a butanona. A butanona, que é essa daqui, ó, que também vou colocar o ortocresol. Aqui, ó, eu tenho a butanona, que é uma cetona, tá bom? Que é usada, para que é usada a acetona? Por um exemplo, como solvente, que ela é usada para dissolver, por um exemplo, esmalte, o uso mais comum da acetona. Mas você pode usar ela para remover uma tinta, por exemplo, uma tinta ficou na parede, né? Dependendo da tinta, aquela questão de polaridade e tudo mais, que a gente pode entender mais profundamente. Ela é aplicada como um solvente, tá? Cetona. Além da cetona, nós temos ainda o aldeído. Qual é a característica do aldeído? O aldeído, ele tem o C-OH, mas ele tem que estar na ponta, na extremidade, tá bom? Essa é a característica do aldeído, tá bom? O aldeído sempre termina com anal. Uma licinha aí, gente, tá bom? É anal. Por que anal? Anda a ligação simples do aldeído. Eles achavam que parece estranho colocar, por exemplo, andou, né? Daí ficava meio estranho. Então eles colocaram o al. Aqui os outros quase todos é assim, né? All,
ona, ona. E daí aqui o al é do início, né? Então fica estranho, mas é uma que é um pouco diferente, mas é só vocês saberem. Acabou com anal, é porque é um aldeído, tá bom? O aldeído mais famoso que tem é esse daqui, ó. Tá bom? Que o nome dele, ó, um carbono é met, né? Então fica met e fica anal, né? Então fica metanal. O metanal, ele é famoso, que ele é usado, que o nome usual dele é formol. O formol é usado como conservante. Conservante, por um exemplo, de cadáveres, né? Então o cadáver fica no formol, que ele dura mais tempo no formol do que o ambiente normal do ar. Então o corpo dura mais tempo no formol. Hoje em dia também tem outras técnicas que são usadas para conservante de cadáveres, por um exemplo. O formol também é usado, por um exemplo, em alguns tipos de indústrias, para a questão de, por um exemplo, de qualidade do leite. Teve um tempo atrás que o formol foi usado para a questão de aumentar o tempo de conservação do leite. O problema é que ele é tóxico e acabava fazendo muito mal para a pessoa. Mas para os vendedores, isso era vantajoso, porque demorava mais tempo sem estragar, eles poderiam segurar mais tempo o leite caso não conseguissem vender. Mas não é ético, isso faz mal para a saúde e não é adequado. Tintura de cabelo, tem algumas que dizem assim, esta tintura não contém formol. Formol é um composto que é tóxico, então ele pode agredir o seu couro cabeludo, pode agredir o seu cabelo. Então por isso que não é indicado usar uma tintura à base de formol. Pode até fazer a tintura, mas ele vai fazer mal para o teu corpo, então não vale a pena, né? Questão estética, não vale a pena. Vale a pena pagar um pouquinho mais caro e pegar uma tintura que não tenha formol. Um conceito muito interessante da química orgânica. Tem aqueles tipos de slogan. Não usa química. Não é que não usa química, não. Tintura sem química isso não existe, né? É uma coisa totalmente absurda. Não existe algo que não seja química. Química é matéria. Tudo é matéria, tudo é química, né? Então dizer que não é o formol, né? É absurdo, né? Absurdo. Formol é química, mas se passou água. É química, é H2O. Então tudo é química. Nós somos químicos, né? Nosso corpo é químico. Então é esse tipo de coisa que foge do normal. Então, aldeído, vamos para a quinta função orgânica, oxigenada, né? Eu passei do carboneto, agora estamos nos principais oxigenados. Nós temos, além do aldeído, nós temos os ácidos carboxílicos. Muita gente confunde ácido carboxílico com cetona com aldeído, tá? O que o ácido carboxílico tem como característica? C-O-O-H ou COOH. Aqui é interessante também que em alguns livros, em vez de colocar a fórmula estrutural, assim com a dupla H, o pessoal resume e coloca assim o aldeído, ó, CHO. Quer dizer que é um aldeído. Tem uma questão Enem que caiu interessante, que ele tirou todas as ligaçõezinhas assim, ó, e queria saber quais as funções. Você tinha que, a partir do conhecimento seu de ligação química, montar pelas ligações dos elementos para descobrir qual a função ali. É interessante uma questãozinha dessa. Então aqui, ó, em vez ele juntou o O com o OH, C-O-O-H, tá bom? E aqui a gente coloca o H para o O invertido para não confundir, justamente, né? O ácido carboxílico tem essa função. O nome começa com ácido e a terminação acaba com anoico. Daí vocês podem perguntar para mim aquela questão de que é um ácido, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico também é um ácido aqui. Por que não acaba com anoico? Porque a gente está falando de ácidos orgânicos que tem o carbono. O ácido sulfúrico, o ácido clorídrico não tem cadeias carbônicas, eles nem têm carbono na sua estrutura. Então são ácidos inorgânicos. Aqui a gente está falando dos ácidos carboxílicos, que são ácidos orgânicos, tá bom? Que tem cadeias carbônicas ao qual vão ter essa função aqui na sua extremidade da sua fórmula aqui. O ácido carboxílico mais famoso é esse daqui,
E vocês sabem muito bem. O pessoal compra na farmácia, pega lá para temperar uma saladinha, usa muito isso. Esse aqui é o ácido etanóico, etanóico, que é comum de você temperar salada, que é o vinagre. O vinagre é chamado pelo nome científico e o PAC dele, Instituto Universal de Química Pura e Aplicada. Ele é chamado de ácido etanóico, o nome usual dele. Vocês devem talvez ter visto em rótulo de vinagre, ácido acético, esse é o nome usual. E o vinagre é o nome comercial, digamos assim, que você vai encontrar. Tudo é a mesma coisa, é a mesma forma. Claro, tem vinagres que são mais concentrados, por exemplo, vinagre de laboratório, ácido de laboratório, o ácido etanóico de laboratório, ele tem um grau de pureza alto. Então uma pessoa que dá uma inalada no vinagre, já dá aquela queimadurazinha. Se você inalar, dá uma tragada num ácido etanóico, na hora pode causar alguma irritação muito séria. Por isso, tomem cuidado com produtos químicos que você tem no seu dia a dia, tá bom? Então, além do ácido carboxílico, vamos para a última função orgânica principal, oxigenada. Ainda tem os nitrogenados, então vai demorar. Esse aqui é o éter. O éter tem como característica o oxigênio entre carbonos, tá bom? O oxigênio entre carbonos é um éter. O éter vai ter um prefixo terminando com oxi e um prefixo terminando com ano. Tá? Prefixo terminou com oxi, prefixo terminou com ano. Então aqui eu tenho um éter, tá bom? Qual é o éter mais famoso? Esse daqui. O etoxietano. Etoxietano, tá bom? O etoxietano, ele é usado como anestésico. Os éteres são, alguns deles, anestésicos, tá bom? Então você pode proporcionar aquela sensação, as pessoas usavam éter até em alguns tipos de operações, algum tempo atrás, hoje em dia não é tão utilizado. A pessoa coloca para inalar, lá, com o narizinho de porco, inala um pouquinho de éter, desmaia. Boa noite, Cinderela, para fazer com éter também, não façam isso pelo amor de Deus, né? Não façam com nenhum tipo de composto, obviamente não façam a questão de aplicar em outra pessoa o éter. Ele pode causar algum mal, por exemplo, a pessoa pode ficar até por algum tempo inconsciente. Tem que tomar um cuidado com o composto orgânico em si. Mas era usado algum tempo atrás como anestésico. Tomem cuidado com os éteres, tá bom? Essas são as 6 principais funções orgânicas oxigenadas. O álcool, o fenol, acetona, o aldeído, o ácido carboxílico e o éter. Cada uma com a sua característica. Agora eu vou falar para vocês de outra função orgânica que é muito famosa, que é um derivado de ácido. Esse é o principal derivado de ácido, que é o éster. Para quem não viu, nós temos 4 derivados de ácidos principais. O haleto, quando ele tem um carbono ligado a um halogênio. Nós temos os sais orgânicos, quando eu tenho um metal ligado a um composto orgânico. Nós temos os anidridos, que vão ter a questão de uma junção de 2 ácidos carboxílicos, que vão ter, por desidratação, juntar pelo oxigênio, ali a ligação. E nós temos ainda o éster. O éster é o mais famoso, por isso que eu vou deixar os outros de lado neste resumão aqui. Então, éster é o principal derivado de ácido, ele é obtido do ácido, e ele tem como característica assim, ó, C dupla O, C. Aqui, gente, quando eu coloco C, claro, vocês já devem saber, aqui pode ter mais carbonos, aqui pode ter mais carbonos e o dupla O no meio, aqui tem mais carbonos, aqui tem mais carbonos, aqui também pode ter mais carbonos. Às vezes em livros vocês trazem como R, quer dizer que é uma ramificação, que pode ter inúmeros átomos de carbono ali. Eu coloco como C para ficar mais fácil de você entender
no teu conhecimento aí. Mas pode ter mais carbonos aqui, mas sempre que tiver OOC, é um éster, tá bom? O éster, ele vai ter a nomenclatura oficial dele. A primeira parte está terminada em anoato e a segunda parte terminada com ila. Tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplinho. Tá bom? 2 Czinhos, então fica etanoato de propila. Essa parte de nomenclatura, gente, a gente vê em outro momento. Não é aqui o foco ficar focando em toda a parte de nomenclatura especificamente que tem, é só para dar um geralzão, tá bom? Etanoato de propila. Os ésteres, a principal função deles é ser aromatizantes, são as essências artificiais. Então vou colocar aqui, ó, aromatizante. Nós temos, por exemplo, essência, daí muda a quantidade de carbonos aqui e aqui. Essência artificial de abacaxi, essência artificial de morango, essência artificial de tangerina, essência artificial de limão, essência artificial de morango. São basicamente ésteres, o que muda é a quantidade de carbonos expostos que dá aquele aroma característico artificial. Tá bom? Então, olha, relembrando, tem C ligado com OH, opa, uma cadeia simples aí, uma cadeia, é álcool. Se eu tenho o anel benzênico ligado com OH, opa, é fenol. Se eu tenho o C-O, que é a carbonila, no meio de 2 carbonos, pode ser uma cadeia grande. Se tiver o C-O, opa, ali eu tenho uma função cetona. Se eu tenho numa das pontas C-OH, que pode ser representado assim também, opa, é um aldeído. Se eu tenho C-OH, opa, é um ácido carboxílico. Se eu tenho COC, que o oxigênio vai estar entre carbonos, opa, ele deve ser um éter. E se eu tenho COOC, eu tenho um éster. Pelo nome também dá para gente identificar quando é uma função. Gente, isso aqui só porque não cabia no quadro. Mas é tudo uma junção de conteúdos. Então quando eu passo alcano, alceno, alcino, ciclo aromático, tem que saber todos. Inclusive os últimos que eu vou passar para vocês. Tá? Então aqui, ó, se terminou em anol, opa, é um álcool. Se terminou, se é fenol, é fenol. Se terminou em anona, é uma cetona. Se terminou com anal, é um aldeído. Se terminou, começou com ácido, terminou com anóico, é um ácido carboxílico. O Cássio aqui ficou discordando, né? Concordância não pode fugir da gente, né? A questão do éter, tem óxido, tem an, éter. Tem anoato, tem ila, é um éster. Nomenclatura oficial que é cobrada de vocês. O problema é quando cai numa nomenclatura usual. Daí a gente complica um pouco, tá? Mas esse quadrinho vocês têm que ter muito bem em mente de vocês. Vocês têm que saber isso de cor. Infelizmente, tem que saber de cor dentro da química orgânica. Isso aqui é básico, infelizmente, que a gente vai ver mais para frente, que a gente vê mais para frente que teria que conhecer dentro do ensino médio de química orgânica, é muito mais que isso. Ele não é tão, eu não vejo tanta dificuldade, alguns alunos têm, de reconhecer a função, assim, pelo nome ou pela função. Mas eu acho que o mais difícil é quando mistura tudo. E daí a gente começa a se deparar com compostos que são, por um exemplo, com grupos carbônicos muito grandes. Daí o aluno se confunde ali e depois entender as propriedades dos compostos relacionados a isso, né? Não é uma coisa tão que os alunos amam muito, tá? Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso aqui.
apagando aqui. Ainda tem muito, ainda temos que ver os nitrogenados. Eu vou dar uma retomada com vocês para ver se vocês conseguem entender uns dois exemplinhos aí, para ver se vocês conseguem entender sobre a questão dos compostos orgânicos, tá? Vamos lá. Terminando de apagar aqui, gente. Excelentíssimo quadro. Bonitinho. Então aqui nós temos o grupo funcional, a nomenclatura. E agora a gente vai ver o seguinte. Então a gente vai ver os compostos que são nitrogenados. Ou seja, eles têm o nitrogênio ligado a carbono, né? Ele também pode ter o oxigênio, alguns deles, como nós vamos ver aqui. Os dois principais compostos oxigenados, que nós temos dois principais, são as aminas. O que é amina? É quando eu tenho C ligado a N. Esse C ligado a N pode ser CH3, CH2, CH, pode ter um monte de carbono ali. E o N pode ser NH, NH2, NH3, tem a classificação das aminas lá, tá bom? Vou ter que tomar cuidado. Então, N ligado, ele pode estar o N ligado a vários carbonos aqui. Mas sempre que eu tiver um C ligado a N, é caracterizado só isto, né? C ligado a N é um tipo de amina. A amina, ela tem a terminação ilamina. Bem, ilamina é porque é uma amina, tá bom? Então vou colocar aqui, tem alguns tipos de compostos que são à base de amina, né? Que são cadeias pequenas. Mas, por exemplo, hormônios tem quantidade muito grande. Só que se eu usar aqui um composto muito grande aqui, vou passar uma fórmula muito grande, pode ser que fuja do contexto aqui. Então vou achar uma amina aqui, ó. Você tem, por um exemplo, a anilina, que é um tipo de solvente que nós temos aqui, né? Então nós temos aqui vários compostos que são. As aminas, elas são derivadas da amônia, tá? Então elas podem ter várias funções parecidas com a amônia, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar, por um exemplo, da amônia quaternária que eles dizem. Então tudo isso tem bom. Vamos lá, se eu colocar anilina ali, vou colocar anilina, mas a anilina ela não vai ter a terminação em ilanina, ela tem uma cadeia carbônica, o NH2. A anilina é usada como solvente, tá? Anilina, solvente. A adrenalina, alguns tipos de drogativos também são, como por um exemplo, cocaína. Apesar de não acabar com ilanina, a ina é uma nomenclatura usual, né? Que nem a anilina ali. Ela é, na verdade, uma amônia ligada ao benzeno, né? O grupo amino ligado ao benzeno. Aqui quando eu tenho aqui também, por um exemplo, os hormônios naturais mesmo que a gente tem, né? Por um exemplo, quando a pessoa fica muito eufórica, ela tem uma liberação de várias substâncias, entre elas a adrenalina, né? Então tem vários compostos que são à base de amônia, que são naturais, ou que o pessoal compra artificialmente, que são aminas, hidrogativos.
a amida, daí é parecido o nome. E a função é parecida. Eu tenho C-O-N. Então, aqui a gente bate o olho, ó, a gente vê, ó, C-O-N. Então, é uma amida. A amida, ela acaba com anamida. Tá bom? Anamida. Eu vou pegar a fórmula da amida mais famosa. A amida também pode ser se puder drogativo, tá bom? Mas ela também tem alguns pontos que podem ser positivos, tá? Então, uma das fórmulas mais importantes que nós temos é a diamina, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a ureia, tá bom? A ureia é usado em uma diamina, tá bom? A ureia, tá bom? Que é uma amida, né? Ó, C-O-N, tá bom, gente? Então aqui a gente tem, ó, como que eu sei que é uma amida? Quando eu tenho C, quando eu sei que é uma amida, eu tenho C-O-N. Agora a gente vai fazer exemplos relacionados a isso, tá? Tomem cuidado. Então, vamos pegar por um exemplo um composto do tipo assim, ó. Eu tenho 3 funções presentes ali. Me digam aí para mim quais são as 3 funções presentes. Você pode bater o olho e pensar quais as 3 funções presentes, né? Mas aqui, ó, cada ponta vocês devem lembrar que é um carbono, né? Então aqui, carbono, 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 carbono. Isso aqui é as chamadas funções mistas, quando eu tenho dentro de uma mesma cadeia mais de uma função, né? Então aqui eu tenho o anel benzênico ligado com o OH. Eu tenho isso aqui, é chamado de fenol. Aqui eu tenho C dupla O no meio de 2 Cs. Aqui é uma cetona. E aqui o COOH, que é um ácido carboxílico. Tá bom? Ele tem um anel benzênico, né? Então, daí dá para contar os Cs, os Hs e tudo mais. Tá bom? Então, tem exercícios desse tipo que são comuns de caírem, por um exemplo, em vestibulares. Tá bom? Em Enem também é comum cair esse tipo de exercício. E ele pede para diferenciar ali as estruturas que estão presentes. Tá bom? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui no espaço aqui é para vocês diferenciarem as funções pelo nome. Então, eu vou passar assim, ó. Passar com 5 só, tá? Bom, coloquei 5 funções, eu passei para vocês, podem ver. Eu passei 7 oxigenadas, 2 nitrogenadas e passei 5 hidrocarbonetos. Então a gente passei 5 mais 7 mais 2 vai dar 14, que eu passei como principais. Ainda em nitrogenados nós teríamos os nitrocompostos e nitrilas, que fica bem caro aqui. Bem caro para vocês. Vamos supor que vocês têm que fazer a relação entre as duas tabelinhas aqui. O que é o que? Tá?
Então, o álcool, a acetona, o aldeído, a amina e o alcino. E do lado de cá, você tem que descobrir qual deles que é o etanol, qual a função que é a propilamina, qual a função do propino, qual a função do etanol e qual a função da propanona. Isso também é interessante e vocês vão ocupar agora, gente. Então, quando você pega o álcool, ó, é o ol que vai identificar, né? O ol. Então, qual que acaba com ol, ó? Etanol, é o álcool. Acetona, o ona. Ona, aqui, ó, propanona. Aldeído, é o al. Então, aqui, ó. Opa, ó, marquei errado, pra você ver, ó. Álcool, ol, é ol aqui, ó. Ó, estava marcando o al aqui, ó. O al com o al. Ainda olhei e ia comentar, ó. Então, cuidado que vocês têm que ter, que eu errei aqui, não foi de propósito. Mas eu iria citar de qualquer forma. Al é aldeído, ol é álcool. Tendo que um é diferente do outro, tá? Então tá certo agora. Ina, propilamina, que é uma amina. Alcino, daí ó, ino. Só que tem alguns casos que podem confundir algumas funções. Mas o nome, assim, normalmente identifica muito o que eu tenho ali na função. Ok, gente? Tranquilo? E agora, para fechar, vou apagar aqui. Para fechar de vez, se vocês entenderem agora. O último exemplinho dos últimos. Então, eu quero que vocês identifiquem pela função qual o grupo funcional relacionado a cada um. Tá? Então, vou passar aqui mais um. Aqui, vou colocar assim como 1. Álcool. 2. Aromático. 3. Ácido carboxílico. 4. Cetona. 5. Aldeído. 6. Amina. 7. Amida. 8. Éter. Tá bom? E 9. Éster. Fazendo aqui, ó. Vou apagar aqui que vai ocupar toda essa parte aqui, vai ser ocupada, né? Para nós conseguirmos concluir essa etapa dentro de ver se vocês entenderam bem todas as funções orgânicas, tá? Se vocês entenderam como caracterizar a função orgânica. Isso é comum em provões, é comum em vestibulares, é comum em Enem, você usar alguns conceitos que são relacionados a isso, tá? Muito comum. Então vamos lá. Vou pegar um canetão, os canetões tá bom. Às vezes aparece só o risquinho, gente, que daí alguns alunos se confundem mais ainda. Isso eu nem vou passar aqui para vocês, mas é comum também
os alunos verem esse tipo de exercício com risquinho e disse, moço, o que é isso aqui? Tá bom? Então tem que saber identificar também quando é risquinhos. Só coloca muito disso, fica mais fácil de fazer ficar colocando CH3, CH2, né? Cada ponta, enquanto você faz assim, né? Ó. Cada ponta é um carbono, e daí tem assim, por exemplo, assim, ó. Você sabe que vai ter o duplo O e aqui tudo carbono. Você tem que saber qual função é, né? Mas aqui, ó, olha, a gente tem que identificar qual é o álcool. O álcool, lembra o que é? É o C ligado ao H. Então, C ligado ao H. Isso aqui vale? Não, porque ele tem dupla O e OH. Não vale. Não tem C com OH. Opa, o H está só completando a ligação. É C ligado ao H. Olha, não tem mais nenhum. É isso daqui mesmo. Esse aqui é o álcool. É o metanol, que é tóxico. O aromático é aquele que tem um anel benzênico. Não é. Opa, não é. É esse daqui, ó. Esse aqui é o anel benzênico, né? O anel aromático. Seguindo. Ácido carboxílico. Lembra lá? C dupla O, OH numa das pontas ou COOH. C dupla O, OH. É esse aqui mesmo, olha. 4. Cetona. Cetona, ela tem a carbonilo C dupla O no meio de carbonos. Não é esse, não é. Ó, C dupla O, mas não é do meio de carbonos. Aqui, ó, C dupla O no meio de 2 carbonos. Sempre tem que estar no meio. Então é acetona, que eu coloquei como 4. 5. Aldeído. Aldeído na ponta é C dupla OH. C dupla O, mas não é H, não é C dupla O. C dupla OH, aldeído aqui, ó. C dupla OH. Tá dando certo. Amina e amida. Ó, amina é C ligado a N. Então tem um N, é amina aí. Mas se tiver um C dupla O, N, daí é uma amida. Não é N, aqui, ó. N e C só, não tem dupla O. Então é uma amina. É o C6. Amida. Ó, outra aqui, ó. C dupla O, N. É porque é uma amida. Éter sobrou este daqui e eu não coloquei o outro. Ah, sem graça. É claro, vou colocar aqui, ó. Qual é o éter e qual é o éster? Quando eu tenho O no meio de carbonos, é um éter. Quando eu tenho C dupla O, OC, ou seja, está no meio, é um éster, que é o número 9. Ok, gente? Então espero que vocês tenham entendido esse resumão de funções orgânicas. Encerramos agora a nossa aulinha aqui, tá bom? Tudo de bom? Abraço. Até a próxima.